Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Auto Agora, do autoagora.com.br. Tá vendo esse amarelão aqui? Pois bem, esse amarelão é o Peugeot 208 EGT 100% elétrico. Eu estou aqui em São Paulo, na oficina da Stuttgart Porsche, onde temos um carregador rápido e ele está terminando de carregar 100% a bateria e nós vamos sair daqui e vamos Easy Rider, sem destino para o interior de São Paulo, para saber aí como é que é utilizar um carro elétrico numa viagem para o interior de São Paulo. Você que chegou agora, não vai esquecer de dar seu like aí no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. Mas não esquece do like, sabe por quê? O YouTube valoriza, quanto mais like tem, ele vai espalhando o nosso vídeo. Então vamos nessa? Bom, para começar essa nossa viagem, você está vendo lá, ele está com autonomia completa, 100% de bateria carregada, 324 quilômetros. Isso porque ele não está no módulo Eco. Eu vou mudar aqui e já colocar ele imediatamente para o módulo Eco, o que me aumenta então a autonomia para 340 quilômetros. Vou aproveitar também para zerar o odômetro. Então, até então, esse carro foi utilizado na cidade, tá? Então, trajeto 1 lá, você viu que ele rodou 153 quilômetros e deu uma autonomia média de 6,6 kW por quilômetro. Como nós vamos entrar na rodovia, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esse trajeto 2 e aí durante o nosso trajeto eu vou mostrando para você quanto é que ele está consumindo. Nessa parte que eu vou pegar a Marginal Pinheiros e depois então vou pegar a Rodovia dos Bandeirantes. Bom, então vamos lá. Começamos essa nossa viagem para o interior de São Paulo, vamos pegar a Rodovia dos Bandeirantes, saindo aqui pela Marginal Pinheiros, que por sinal está bem movimentada nessa segunda-feira. E uma coisa muito interessante quando você dirige carro elétrico é você sentir realmente o que ele te oferece de torque. Só de encostar o pé no acelerador, ele responde imediatamente, sem maiores problemas, porque o que acontece? O motor elétrico, ele não tem aquelas partes móveis que você encontra no motor a combustão, e aquilo que vai se movimentando por dentro do motor, no caso de pistão, né, o virabrequim, ele vai se movimentando e vai roubando energia. Essa energia que é roubada não chega diretamente na roda para quando você acelera o carro. Já no carro elétrico isso não acontece. Não tem esse tipo de situação porque ele não tem partes móveis. E aí o torque dele é imediato. Então nessa situação aqui que a gente está rodando na Marginal Pinheiros com velocidade de 90 km por hora, ele responde muito bem, não tem maiores problemas quando você tem que fazer uma ultrapassagem, enfim, é muito legal. E você está percebendo que não tem ruído nenhum. Penso eu que o microfone não deve pegar. Mas a sensação que eu tenho aqui, eu estou escutando o pneu no asfalto, o pneu em contato com o asfalto. E para quem, por exemplo, vê da parte de fora, é interessante quando você freia, que você escuta o barulho da pastilha tocando no disco, porque o carro elétrico realmente não emite ruído nenhum. Então é uma sensação muito legal você dirigir um carro elétrico. E esse Peugeot E208 GT tem aí algumas qualidades interessantes, que a posição de dirigir dele, né, que você vê aí, o que a Peugeot chama de e-cockpit, esse volante que fica abaixo do painel, você tem uma visão legal do painel, sem maiores problemas. Esse aqui, por exemplo, ele tem aquele sistema de detecção de placa. Conforme você passa por uma placa de velocidade, ele lê e te mostra no painel.
é uma posição de dirigir muito legal, é o que eu posso resumir. O mais próximo que a gente tem aí de uma sensação de estar num carro de competição, num carro de corrida. É bem legal. O Peugeot E208 GT, ele tem um sistema que recupera energia e carrega um pouquinho a bateria conforme você freia ou tira o pé do acelerador. Nesse gráfico que a gente tem aqui no multimídia, você pode perceber isso. Nesse momento eu estou acelerando. Então o que ele está fazendo? Ele está buscando a energia da bateria para fazer com que o carro se movimente. Aí eu tirei o pé do acelerador. Olha só, ele passou a ficar verde, ou seja, ele está mandando energia para a bateria. E quando eu piso no freio, ele manda mais energia. Então é um sistema que é utilizado aí no Peugeot E208 para que você tenha recuperação de energia e aumente um pouco mais a autonomia da bateria. Bom, agora entramos na rodovia dos Bandeirantes. Aqui no primeiro trecho, velocidade média era de 90 km por hora. Logo que sai da Marginal Pinheiros e entra na rodovia dos Bandeirantes, a velocidade é essa. E depois então chegamos aí ao trecho onde a partir daqui passa a ser 120 km por hora. Até aqui eu estava rodando na Marginal Pinheiros. Apesar da pista expressa ter a velocidade média lá de 90, não dava para andar o tempo todo em 90, então posso calcular aí mais ou menos que eu estava numa média de velocidade aí entre 60 e 70. E nesse caso, nesse trajeto que eu fiz pela Marginal Pinheiros, o consumo dele foi de 6,1 kWh. Agora eu vou zerar novamente esse odômetro aqui, para que a gente tenha a média de consumo dele na rodovia, onde eu vou andar a maior parte do tempo a 120 km por hora. Eu parei aqui no Graal para fazer então o abastecimento e aí já dá para mostrar para você. Do ponto lá que eu zerei, 112 km foram rodados e 5,2 kWh foi feito aí pelo Peugeot E208 GT na rodovia, andando então a 120 km por hora. Bem diferente do carro com motor a combustão. O carro com motor a combustão, geralmente quando você está na rodovia, ele consome menos combustível. No caso do carro elétrico, ele consome mais. Bom, e nessa viagem que eu fiz, saindo de São Paulo até o interior de São Paulo, eu consegui chegar até Campinas com o Peugeot E208 GT. O que aconteceu? Quando chegou na região de Campinas, no trajeto de São Paulo até Campinas pela rodovia dos Bandeirantes, eu não tinha onde carregar, não tinha um eletroposto para carregamento. Aí o que eu fiz? Para ter uma margem de segurança, eu sabia que no retorno aqui no Graal 56 eu iria encontrar o carregador. Então retornei sentido São Paulo para parar para carregar. Caso ocorresse, por exemplo, de chegar aqui o carregador não está funcionando, eu ainda tinha bateria para retornar até São Paulo. Mas pela margem de segurança, o que eu fiz foi isso. Fiz o retorno, cheguei até Campinas e voltei. Ou seja, para você ir e voltar de Campinas, você pode fazer isso com o Peugeot E208 GT, e você não vai ter problema de ficar sem carga, mesmo que você não carregue no meio do caminho. Agora, para uma viagem mais longa, é necessário uma programação e ir procurando os locais onde você tem condições de carregar o carro. Então, enquanto eu estou parado aqui para
carregar o Peugeot E208 GT nessa viagem que a gente fez para o interior de São Paulo, já vou aproveitar para mostrar para você alguns detalhes da construção do carro, porque realmente ele tem um visual bem bacana. Começando aqui pelo capô. Presta atenção, esses vincos aqui, olha, deixa um visual bem acentuado, bem parrudo. E aí, descendo aqui para os faróis. Você percebe que no farol ele tem aqui essas 3 faixas. E aqui embaixo ele desce um pouco mais. Tudo isso é em LED e o farol em si é full LED. Para representar o que? No caso, a pata e aqui o dente de sabre, que seria, no caso, uma alusão ao logotipo da Peugeot, que é exatamente um leão. Então aqui está bem confirmada essa marca do leão. Aí vamos aqui para a grade. No caso, esse carro aqui está nesse amarelo bem chamativo e a grade então é preta com esses detalhes também em amarelo, para ficar tudo combinando. Aí você vem aqui para baixo, esse detalhe aqui também na cor preta, essa grade, e você percebe que, olha, ele é um pouco mais alto do que um palmo, ou seja, o Peugeot E208 é um carro bem baixo. E aqui eu quero que você preste atenção no desenho da lateral do Peugeot E208, começando logo ali pela frente. Você vê que ele tem uma moldura ali na caixa de roda na cor preta, que dá aquele visual bem esportivo. Aí os vincos que passam aqui pela porta, você tem um vinco que vem praticamente toda a carroceria, terminando na porta traseira. As maçanetas na mesma cor da carroceria. E aqui embaixo um outro vinco. O detalhe também para chamar a atenção para a esportividade, capa do retrovisor totalmente na cor preta com lâmpada repetidora. Agora presta atenção nessa roda. Essa roda, esse desenho de roda, ele é exclusivo do Peugeot E208, que é o Peugeot elétrico. E um detalhe, é uma das poucas mudanças que foram feitas no modelo que é vendido na Europa e foi trazido aqui para o Brasil. Uma das poucas mudanças que foram feitas foi exatamente nessa roda. E aí eu vou passar para você quais são as dimensões do Peugeot E208 elétrico. Na realidade, as dimensões são as mesmas do Peugeot 208 com motor a combustão. Inclusive a gente tem a avaliação dele no autoagora.com.br. Comprimento total dele de 4 metros, distância entre os eixos de 2,5 metros, a largura do carro é de 1,07 m, a altura de 1,04 m. As rodas, como eu te falei, com desenho exclusivo, 17 polegadas, e elas são calçadas com pneus 205 45 R17. 205 45 R17. E ali você está vendo onde é colocado o carregador, né, onde você pluga o carregador para carregar a bateria do Peugeot E208. E ali em cima, aquelezinho estilizado na cor azul, mas que remete também a um verde, vamos dizer assim, né, um verde azulado, para marcar que é o Peugeot elétrico. Bom, para mostrar a traseira do Peugeot E208 GT, eu tirei lá do carregador para ficar mais fácil para você ver os detalhes. Olha só, presta atenção. Temos então esse aerofólio aqui na parte de cima, a antena também está lá, limpador de para-brisas. Você percebe aqui que é bem ovalado essa parte da tampa. Aqui no centro, escrito Peugeot, em cima o símbolo do leão, já que a Peugeot é a marca do leão. E presta atenção no detalhe dessas lanternas. Tá vendo aqui? Essas 3 listas, nada mais, nada menos que é para simular a garra do leão. Por isso que está nesse desenho aqui, nesse formato. Aí nós temos a inscrição GT E208 para identificar o modelo. Esse detalhe em preto aqui embaixo do para-choque reforça a esportividade. Aqui nós temos a luz de neblina e um detalhe, né?
não tem saída de escapamento. Por quê? Porque o carro é elétrico. Bom, aqui nós temos o porta-mala do Peugeot E208 GT. Não vamos esquecer que estamos falando de um carro compacto. Capacidade dele de 311 litros. Aí eu já deixei aqui, já separado exatamente para mostrar para você. Esse aqui é o carregador que você pode utilizar na sua casa. Você pode ligar tanto numa tomada 110 como numa tomada 220. Ele tem, no caso, a ponta que você vai ligar na tomada. Ele tem a ponta que você liga na tomada da sua casa, que é essa daqui. E depois, então, a outra ponta para você ligar no carro. Detalhe é o seguinte: para você utilizar esse carregador, você precisa que a instalação da sua casa seja aterrada. Exatamente. Ela tem que ter o fio de aterramento para que ele funcione. Caso não tenha, você não vai conseguir ligar. Isso faz parte do sistema de segurança do carregador para que não ocorra nenhum acidente. E esse aqui é o coração do Peugeot E208 GT, ou seja, o motor 100% elétrico. A potência dele, 136 cavalos, se fosse um motor com a combustão. No caso, a potência dele em quilowatts é de 100 kW. O torque, 26,5 kg, ou seja, bastante torque para um carro desse tamanho. Por isso que você tem aí acelerações rápidas. Só para você ter uma ideia, ele faz de 0 a 100 em 8,3 segundos. É muito rápido você acelerar o Peugeot E208 GT. Você tem aí os módulos de condução Eco, que é um módulo econômico que a gente veio usando aí nessa viagem que a gente está fazendo pelo interior de São Paulo. Nós temos também o módulo Drive, que vai te levar aí mais ou menos na mesma situação de direção de um carro com motor a combustão. E você tem também o módulo Sport, que é onde você vai ter aí toda a potência disponível, todo o torque para acelerações e retomadas muito rápidas, porém, nesta situação, ele vai gastar a bateria de uma maneira muito mais rápida. E o que a gente pode falar aqui que tem nesse motor que é semelhante ao de um motor com carro, o motor a combustão? Sistema de arrefecimento, ele tem líquido de arrefecimento, ele tem a bateria de 12 volts, essa bateria de 12 volts, inclusive, ela foi mudada em relação ao que é vendido na Europa, foi colocada uma bateria para atender as condições aqui do Brasil. Você tem também o líquido do fluido de freio, que é muito importante para as frenagens, inclusive aqui o a ser utilizado é o DOT 4. Então são poucas aí as situações que você tem que do motor elétrico é muito semelhante ao motor do carro a combustão, tá certo? Aqui eu mostro para você os detalhes do interior do Peugeot E208 GT, o Peugeot E208 GT, o Peugeot elétrico. Bom, começando aqui por essa área e esse volante. Esse daqui é o sistema que a Peugeot patenteou de iCockpit, onde você tem o volante abaixo do painel de instrumentos. E é um volante realmente esportivo, lembra muito o volante que é utilizado nos carros de competição. E aí, vamos aproveitar aqui e já acionar esse painel para você perceber como é que ele é, que é um painel totalmente digital em 3D. Não tem nada analógico aqui. E nesse momento eu só acionei para ligar o painel. O carro ainda não está ligado e você não está ouvindo ruído nenhum, não é verdade? Pois bem, agora vou pisar no pedal do freio e ligar o carro. Aqui o carro está ligado. Você continua não ouvindo ruído nenhum. Vou até acionar o ar-condicionado e aí você vai perceber
que começou a entrar o ruído do ar-condicionado. Mas motor funcionando, não tem ruído absolutamente nenhum. Isso é normal no que diz respeito a carro elétrico. Pois bem, então vamos lá. Esse painel, esse cluster de instrumentos que é 3D 100% digital. Você tem várias informações que você pode mudar ali. Ali, por exemplo, eu estou mostrando como é que é a carga da bateria. Porque conforme você vai andando com o carro e vai pisando no freio, ele vai regenerando a bateria. Mas você pode mudar esse visual. Então você tem lá um visual pessoal 2, um visual pessoal 1, que você mesmo configura para aquilo que você quer que seja mostrado, um visual mínimo aí que vai te mostrar o alcance da bateria e também ali do outro lado como é que você está dirigindo em termos de carregamento, se você está dirigindo de maneira econômica ou não, e lá no centro nós temos a velocidade. Uma outra coisa que você pode colocar aqui também é a navegação. Vale lembrar que no E208 GT você tem a possibilidade de navegar pelo smartphone a partir do momento que você conecta o Android Auto ou Apple CarPlay, mas ele também tem GPS nativo. Depois então, voltando aqui para a área do multimídia, no multimídia você consegue também operar algumas funções e obter algumas funções do carro. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui as estatísticas daquilo que está sendo utilizado, aqui te mostra como é que está a carga da bateria, enfim, são várias os fluxos, né, que conforme você vai dirigindo e vai freando o carro, então ele faz um sinalzinho verde mostrando que a bateria está sendo carregada. E são muito mais informações aqui no multimídia, que ele tem a Peugeot, por exemplo, tem os apps aqui que você pode conectar, como por exemplo Wi-Fi, conexão de rede Wi-Fi. Você estando num local aí que tem Wi-Fi, você pode conectar o carro nesse carro para fazer o Wi-Fi nesse carro para fazer as atualizações. Pode compartilhar, enfim, uma série de coisas aí que você tem de funcionalidade no multimídia. Depois, então, aqui embaixo nós temos outras teclas que acionam. Aqui, por exemplo, é a recirculação do ar condicionado. Aqui eu ligo ou desligo o ar condicionado. Posso colocar, por exemplo, o ar condicionado no máximo. Aí você ouviu o ruído, né? Posso desligar, aqui aciono o pisca-alerta. Depois, então, aqui é para travar e destravar as portas. E aí, tanto o desembaçador traseiro como o desembaçador dianteiro. Depois, então, aqui também sensível ao toque, eu posso puxar o que está aparecendo lá no multimídia, posso puxar o controle do ar-condicionado, que você vê que é 100% digital. Tenho aqui, por exemplo, para colocar o mapa do GPS nativo, que eu acabei de comentar com você. Aqui, as informações do carro que eu posso configurar. No caso, tendo aí que parear um smartphone, começo por aqui. Aqui a relação de apps e também aqui mostrando novamente como é que está a situação conforme você vai dirigindo. E um detalhe, esse carro também tem aquecimento de banco que é acionado nessas duas teclas. Depois então passando aqui para a questão do câmbio. Na realidade, carro elétrico ele não tem aquele câmbio tradicional que você vai trocando de marcha, primeira, segunda, terceira, quarta. Só para liberar o motor. O que acontece aqui? Você tem essa alavanca que é igualzinha à alavanca do Peugeot 2008. E você pode, por exemplo, optar por dois tipos de condução. Aqui você aciona no D, que é o módulo mais parecido, vamos dizer assim, com um carro com modelo com motor a combustão. E aqui eu posso acionar o B, que o que ele vai fazer na posição B? Ele vai me dar muito mais, digamos que, freio motor, que é para melhorar a questão da carga da bateria e também numa situação de descida de serra, ele vai controlando melhor o motor para que você use um pouco menos o freio e ele vai freando. E depois então, na posição R, que é a posição de marcha ré, o que ele faz?
ele inverte o motor para que você ande de marcha ré. E ao acionar o R, a câmera de ré também é acionada e você tem aqui o sistema 3D, que é para você ir controlando como é que você faz essas manobras. Então, no que diz respeito, por exemplo, ao interior, nessa parte de painel, o Peugeot 208 EGT, ele é muito moderno. É o máximo aí que a gente pode pensar, por exemplo, que se aproxima do cockpit de uma nave espacial, um caça estelar, se você preferir, tá? É muito semelhante mesmo àquilo que a gente via há alguns anos atrás em filmes de ficção científica. Mais um detalhe também para mostrar aqui para você. Parece que aqui está tudo fechado, né? Como se fosse uma parte do console. Realmente é uma parte do console, porém você abre e é exatamente aqui que você coloca para carregar o celular por indução. Você colocou ele para carregar, fecha, bonitinho, ele fica lá escondido sem maiores problemas. É uma solução inteligente, uma solução interessante que foi colocada pela Peugeot. E do lado aqui nós temos as portas USB, no caso para você carregar o celular ou um tablet, enfim, aquilo que você estiver levando com você dentro do carro. Então aqui os detalhes da frente. Vou mostrar também para você como é que é o espaço interno na parte traseira. E aqui para você perceber o espaço interno traseiro, não vamos se esquecer que trata-se de um carro compacto e, obviamente, quando é compacto, a parte traseira aqui para quem vai sentado, o espaço é menor. Nessa posição aqui, eu até estou me sentindo confortável, tá? Agora, se for uma pessoa que tiver uma estatura um pouco maior que a minha, e quem estiver dirigindo também tiver uma estatura maior que vai precisar trazer o banco mais para trás, realmente vai ficar um pouquinho complicado. Aqui no meio, apesar de ser um carro elétrico, de não ter o câmbio tradicional como a gente conhece, ele tem a elevação do túnel sim. Então o indicado é levar uma criança aqui no meio. Para viajar de maneira confortável na parte de trás do Peugeot E208 GT, o ideal seria, no caso, 4 pessoas, né? 2 na frente, o motorista, o passageiro, e mais 2 passageiros atrás, para ficar de uma maneira mais tranquila. E uma dúvida recorrente das pessoas que pensam, por exemplo, em comprar um carro elétrico é como carregá-lo. Pois bem, o Peugeot E208 GT, ele vem com um sistema que você pode carregar na tomada da sua cozinha. Estou dizendo da sua cozinha porque o plug é aquele plug um pouco mais grosso que normalmente tem na tomada de micro-ondas, para você ligar o micro-ondas. Para que isso seja feito, é necessário que a instalação seja perfeita, inclusive com os 3 fios ligados. O fio, no caso que faz o aterramento, tem que estar operante, porque senão o carregador não é acionado. Isso faz parte do sistema de segurança do carregador. Então, se você pensa, por exemplo, em fazer o chamado gato na tomada da tua casa para ligar o carro elétrico, esquece. Você vai perder tempo porque você não vai conseguir recarregar numa situação dessa pelo carregador que vem junto com ele, que é exatamente um carregador doméstico. Agora, tempo previsto de recarga. Bom, no caso, por exemplo, na tomada 110, se ele estiver zerado, para você carregar até 80% da bateria, 24 horas e 56 minutos, ou seja, quase 25 horas. Se você passar por 220, esse tempo aí, ele vai diminuir bastante, vai gastar aí uma média aí de 6 horas e 2 minutos, se for no 220 com 7,4 volts. Agora, se você for carregar, por exemplo, nesses carregadores que a gente tem, o carregador público que você encontra em qualquer lugar, como esse da Porsche que nós carregamos antes de sair na viagem para Campinas, até 80% a bateria estando zerada, 53 minutos. E se for um carregador de 100 kW, no caso você vai levar aí 30 minutos para carregar, de 0 até 80% da bateria. Mas quem tem o carro elétrico normalmente não vai chegar aí, só numa situação de muita emergência que vai chegar essa bateria a ficar zerada.
Então, esses números aí vai depender, esse tempo de recarga vai depender realmente de como você utiliza o carro. Além de todos esses sistemas aí que eu mostrei para você, vale comentar também, para você carregar 100% da bateria do Peugeot E208 GT, aqui em São Paulo, nos dias de hoje, eu falo aqui em São Paulo nos dias de hoje, porque a tarifa da energia elétrica, ela varia de estado para estado. Então eu estou fazendo aqui uma média, de R$ 1,10 o kWh. Nessa situação, para você carregar totalmente a carga dele, você vai gastar R$ 55,36. Vai dar uma média aí de 16 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, é muito, mas muito mais barato do que você utilizar gasolina, etanol ou diesel que seja. Naquilo que diz respeito, por exemplo, à autonomia, comodidade, direção, desempenho, o Peugeot E208 GT realmente é um excelente carro. Ele tem aí todos os acessórios modernos, como por exemplo o sistema aí de controle de faixa, que você sai da faixa, ele corrige para você. Ele tem o sistema que você não precisa de chave para ligar o carro, é só apertar o botão e ele está acionado. Com esse sensor, quando você se aproxima do carro, ele já abre. Os espelhos retrovisores rebatem quando você desliga o carro. Tudo isso é sensacional. Porém, em termos de preço, ainda está um pouco elevado. E chegou a hora de devolver o Peugeot E208 GT, que gentilmente foi emprestado aqui para essa avaliação do canal autoagora.com.br. Mas antes de encerrar, quero convidar você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de dar seu like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Se você gostou do canal, indique para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, não tem problema. Acessando o canal e se inscrevendo, tá tudo legal. E eu vou ficando por aqui, encerrando então este vídeo, dando as últimas voltas com o Peugeot E208 GT, o elétrico que a Peugeot vende aqui no Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação e não vai esquecer, por favor, de dar seu like aí para o vídeo ganhar bastante relevância no YouTube. Tchau, tchau, até mais!